Bom, vamos começar o vídeo sobre coordenadas, Object Snap e arcos. Então, para começar, eu vou fazer um primeiro exercício que vai ser desenhar um quadradinho, né, que vocês já devem conhecer. Vou começar no ponto 0,0, depois vou para o 50,0, 50,50, 0,50 e 0,0. E aí eu desenhei meu quadradinho que eu conheço o valor das coordenadas todas. Se eu fizer um list aqui, então vocês vão ver de novo que os valores correspondem ao valor do sistema de coordenadas, que nós chamamos sistema de coordenadas retangulares absolutas, porque são formadas por um retângulo que se projeta no eixo XY e as coordenadas então têm a forma XY, formando esse retângulo com os eixos ortogonais. Mas se eu não conhecer onde está o 00, por exemplo, eu vou selecionar isso, vou apagar, vou ir para uma outra região, em qualquer lugar. Se eu não saber onde eu estou, eu não posso desenhar nesse espaço. Eu não sei, por exemplo, aqui olhando aqui embaixo as coordenadas, eu estou por ponto 800 por 600. Mas eu não tenho controle local. Eu só tenho controle através das coordenadas absolutas com as coordenadas, com os valores do sistema coordenado, 00 e suas projeções nos eixos. Mas eu não tenho controle local. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse ponto, eu não sei exatamente que ponto é esse. Então, estou obrigado a trabalhar com as coordenadas absolutas. Porém, eu vou clicar aqui, né, e vou utilizar um recurso que se chama coordenadas relativas e que é utilizado colocando o sinal arroba, que eu coloquei aqui embaixo, que significa para AutoCAD que o sistema 00 agora está no último ponto que foi inserido, ou seja, meu 00 é aqui. E vou criar o próximo ponto 50,0. Aí você já vê que ele criou a horizontal. Então, o ponto, o 00 é imaginário. E cada vez que eu defino arroba, eu estou colocando o 00 no ponto anterior. Então agora tenho um 00 nesse ponto e vou traçar a vertical, que seria 0,50. Repare que ele fez a vertical direitinho. E eu vou colocar arroba de novo. E com isso agora eu estou caminhando para a esquerda, ou seja, no sentido do eixo X negativo. Vou colocar menos 50,0. E agora eu vou utilizar outro recurso que vocês ainda não conhecem, mas vai me permitir juntar o ponto quando aparece esse quadradinho verde aí, permite fazer coincidir os pontos. Então, terminei de desenhar meu quadrado. Esse quadrado eu vou colocar aqui, vou fazer um list, vocês vão poder ver que os valores XY eu não tenho controle, mas o comprimento e as variações entre x e y sim tem controle, porque esse controle é local. Ou seja, eu não sei onde está meu x e y em relação ao 00, mas eu sei que fiz um quadrado de lado 50. Bom, esse tipo de coordenadas a gente conhece como coordenadas retangulares relativas, porque elas sempre são relativas a um sistema de coordenadas que se desloca. Eu vou aqui ver vou apagar isso aqui então. E vou tentar fazer a mesma coisa agora, clicando num ponto, mas de um quadrado inclinado 30 graus. Então, um quadrado inclinado 30 graus, eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês. Esse comprimento deveria ser 50, mas em coordenadas retangulares não é esse comprimento que eu estou utilizando. Eu vou tentar aqui mostrar para você com esse triângulo. Que essa é a coordenada x dessa linha e essa é a coordenada y dessa linha, porque são coordenadas retangulares. Portanto, a linha se constrói com um ponto xy, vou fazer um list, um ponto xy que é
construído com um retângulo que se projeta sobre os eixos ortogonais. Então, a dificuldade para mim agora vai ser desenhar um quadrado inclinado a 30 graus, porque eu vou ter que calcular as coordenadas trigonométricas, o que me prejudica um pouco na exatidão do desenho. Então, para isso, eu vou utilizar outro tipo de coordenadas do AutoCAD. Eu vou clicar aqui e vou dizer que essa coordenada é de 50 unidades, vou colocar o sinal menor, e 30 graus, inclinada. Opa, aqui já deu um problema, que é o seguinte, arroba 50 menor 30. Vou dar um escape agora e vou mostrar o list dessa linha aqui, list. Então, o comprimento é 50 e o ângulo é 30. Exato. E o XY sai como construção da exatidão do comprimento dessa linha inclinada a 30 graus com a horizontal. Então, se vocês apreciam bem, eu defini uma linha exata, mas não utilizei coordenadas retangulares. Utilizei coordenadas que a gente chama de polares. Então eu vou continuar aqui, clicando nesse ponto para dar continuidade. Eu vou colocar de novo arroba, porque eu vou colocar o 00 nesse ponto. E vou dizer que minha linha é de 50 unidades de comprimento. E aqui o separador não é mais vírgula, é o sinal menor. Vocês podem ver isso na linha de comando, onde eu estou escrevendo. 50 menor. E o ângulo sempre será um ângulo em relação ao x, ao semi-eixo x positivo. Então o ângulo vai ser 90 mais 30, 120 graus. Positivo, sempre no sentido anti-horário. Vou continuar com o meu quadrado, então sempre lembrando de colocar arroba para manter o controle local. O 00 está nesse ponto. Então o eixo x é esse, positivo agora, e o ângulo agora seria 180 mais 30 graus, 210. Mas as coordenadas são colocadas, então, comprimento, separador menor, ângulo 210. Perfeito. E o último ponto, então, vou fazer aqui, coincidir, e pronto. Fiz meu quadrado inclinado 30 graus, mas desta vez utilizando coordenadas polares relativas. Polares porque são feitos através dos dados comprimento e ângulo, ou seja, é outro sistema de representação de NR2, e relativas porque eu fui colocando sempre o sistema coordenado no ponto anterior para ter controle local. Então, coordenadas é uma coisa extremamente interessante, porque com isso você sai da amarração de estar toda hora tendo que fazer as contas sobre em que ponto realmente está no espaço das coordenadas absolutas. Aí você ganha o controle local. Então vou fazer de novo meu quadradinho aqui, né? Vou colocar assim, arroba, lembrando sempre também que no sentido negativo do eixo x tem que ser colocado o sinal negativo. Então, esse ponto aqui seria arroba 0,-50 e ele vai fechar o quadrado. Então eu mostrei uma pequena facilidade para dar continuidade aos desenhos, sem você estar toda hora lembrando qual era o ponto anterior, que é o que nós chamamos de Object Snap, e que ele está habilitado. Cada vez que eu fizer uma linha, vai aparecer uns símbolos, tá? Que são símbolos que permitem identificar pontos específicos e estratégicos dos desenhos. Por exemplo, agora eu tenho o comando line ativo, e se eu passar o line perto do final da linha, ele reconhece o quadradinho, mostra esse ponto como sendo um ponto final, e ele chama de endpoint. E se eu clicar nesse momento, ou quando o quadradinho estiver visível, eu estarei trabalhando exatamente com esse endpoint. Cliquei e ele fixou o ponto no ponto final dessa linha, que na verdade é o ponto final de duas linhas. Esse aqui, por exemplo, agora está
o quadradinho visível, e mesmo que não esteja clicando sobre o ponto, ele reconhece que eu quero clicar nesse ponto final. Então vou clicar e vocês podem ver que ele desenhou a linha sobre os dois pontos finais das linhas que estavam já desenhadas. Veja que não aparece, se eu passar perto do ponto final dessa linha aqui, não aparece nada porque eu não tenho nenhum comando ativo, né? Ele está esperando para eu desenhar um comando. Agora eu vou ativar o comando line e aí ele começa a reconhecer os pontos. Então, de novo, endpoint a endpoint. Desenhei as duas diagonais sem ter que me preocupar do valor das coordenadas, porque esse sistema me permite ver quais são os objetos característicos que eu posso utilizar. Eu vou clicar sobre esse botão aqui embaixo, com o botão direito, a opção Setting, vai me mostrar os pontos característicos que eu posso configurar para que fiquem ativos enquanto eu estou trabalhando. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, eu vou desmarcar o endpoint, isso significa que ele não vai reconhecer os pontos finais, e vou somente deixar esse perpendicular e esse midpoint ativo. Desmarcar a interseção, né? Perfeito. Então, quando fizer uma linha, ele já não está mais reconhecendo o ponto final, mas o ponto do meio ele reconhece. Então vou clicar aqui e ele está pegando exatamente o midpoint de cada linha que eu estou passando por cima. Então aí ele desenhou uma linha do meio dessa linha vertical ao meio dessa outra linha vertical. Bom, olha só, vou fazer de novo outra linha. Veja que esse segmento aqui não aparece nenhum midpoint, porque na verdade a linha não é esse pedacinho, a linha é todo esse pedaço. E de todo esse pedaço, esse ponto é o meio. Como esse ponto é o meio dessa linha aqui, então vou fazer um snap daqui, aqui. E agora sim, dessa linha que eu fiz daqui aqui, eu tenho um meio. E quando eu avanço sobre outra linha, esse perpendicular mostra o ponto no qual eu posso clicar e será criada uma linha perpendicular. Então essa linha foi criada perpendicular a essa outra linha, porque eu marquei esse ponto aqui, o midpoint dessa linha, e selecionei com o snap perpendicular o ponto no qual a linha será perpendicular a essa outra linha. Então o snap é muito interessante para sempre estar trabalhando com aí o perpendicular de novo, com exatidão em pontos característicos do desenho. Bom, eu vou apagar isso aqui. Eu vou mostrar rapidamente um desenho para vocês para mostrar o comando arco. Então, eu vou desenhar algumas linhas básicas aqui. Será que vou colocar lá arroba 0,-30. Ou seja, Ctrl C, perfeito, vou começar de novo, tem algum probleminha, arroba 0,-30, vou colocar arroba 0,25,0, e arroba 0,30. Vou fazer de conta que isso aqui é uma parede. Então eu vou desenhar uma linha desse endpoint, vou habilitar o endpoint, como vocês lembram eu desabilitei o endpoint, então agora eu vou habilitar o endpoint. E aí ele começa a reconhecer o endpoint, vou fazer uma linha para a direita de arroba menos 0,8,0 e isso está sinalizando uma porta.
Eu vou pegar o comando arco aqui e vou escolher, porque tem várias opções de arco. Se vocês veem, tem várias opções de arco, todas elas permitem fazer arcos a partir de dados diferentes. Por exemplo, esse aqui, Start Center End, me permite definir o ponto inicial, o centro e o final do arco. Então, no meu caso, eu vou trabalhar com um ponto, vamos ver, centro, início e fim. Vou escolher isso. Eu vou definir o centro sendo esse valor aqui. O início sendo esse valor aqui. E o fim, bom, eu vou clicar aqui num ponto qualquer que eu vou colocar arroba 0,-0.8. Vamos ver como vai ficar isso aí. E pronto, ele colocou aqui um ponto a 0.8. Isso aqui representa uma porta. Representa uma porta, não é o desenho de uma porta, mas representa uma porta onde eu utilizei o comando arco para fazer a porta e o comando line para representar a porta em questão. Vocês terão a oportunidade de exercitar um pouco mais com o comando arco e com as coordenadas relativas, porque vão ter que fazer alguns trabalhos, aí o Wendel e a Carol vão estar enviando para vocês, e vocês sabem, é só treinar, não? Agora é só treinar, tá? Bom proveito e até a próxima videoaula.